Boa noite, vamos começar o nosso podcast, tão esperado podcast, né? Estamos aí há tem um tempo divulgando sobre esse momento, né, com a doutora Infantini, um privilégio muito grande trabalhar com a doutora Infantini há anos. Ela é psicóloga, está fazendo o seu segundo doutorado. Já terminei. Terminou o segundo doutorado dela e é uma pessoa, assim, fenomenal, maravilhosa, nossa professora aqui na Faculdade FETS, professora do nosso curso de Psicopedagogia Clínica Institucional. E eu chamei ela para esse desafio, né, de sem roteiro, né, conversar um pouco sobre mim e tudo aquilo que... um pouco de história, né, um pouco de vida, um pouco dos transtornos. E ela me fez pensar esse ano sobre as altas habilidades. Estava conversando com ela sobre o meu TDAH, coisas que eu já pesquiso, já tenho claro isso, mas ela falou, eu confio que você tenha as altas habilidades. Eu falei, olha, eu já estou estudando sobre esse assunto, já tem um tempo que eu venho estudando sobre esse assunto. Esqueci que a câmera está aqui, estava olhando para a televisão. A câmera está aqui. É, coisa de TDAH. Coisa de TDAH. E aí... eu comecei a desconfiar disso, né? Porque a gente tinha aquele mito, né? Ela vai explicar melhor, de que altas habilidades é um gênio, né? Uma pessoa, um nerdzão, aquele que quase vai ser contratado pela NASA. Mais ou menos isso. E não é bem isso, né? E aí eu comecei a perceber que tem muita coisa a ver e algumas não tem. Então eu chamei ela para poder a gente conversar sobre isso. Eu vou falando um pouco de mim, ela vai perguntando, a gente vai fazendo esse papo, né? Bom, boa noite, eu sou a doutora Luciana Infantini, como o Heber falou, e estou aqui para a gente fazer, né, uma avaliação do Heber, ele se colocou aí à prova. Eu sou neuropsicóloga também e sócia da clínica WellCare, que trabalha com neuromodulação e também, né, com essa avaliação psicológica. E aí a questão assim, que pega, gente, vamos fazer uma avaliação psicológica no ar? É isso? Coisa da impulsividade, né? É culpa minha. Não, a gente vai fazer sim uma avaliação que vai ser importante para todo mundo que está nos assistindo aí se identificar, mas é lógico que não é a avaliação propriamente dita, porque essa a gente leva de 6 a 10 sessões, faz aplicação de testes de memória, testes de QI, testa as funções executivas, então é um trabalho mais detalhado. Mas o que a gente vai fazer aqui vai servir para vocês que estão assistindo começarem a pensar, será que eu tenho TDAH? Será que eu tenho altas habilidades? Será que eu tenho dupla excepcionalidade? Sim. Que é hoje muito comum da neurodivergência, você ter dupla excepcionalidade, ou seja, ter as duas coisas. Então a gente vai começar, né, com o nosso voluntário a fazer um bate-papo a esse respeito. Bora lá. Então, vamos começar, né? Quando é que você começou a pensar, ou quando você teve esse diagnóstico de TDAH, por que foi? Como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Eu comecei a pensar sobre TDAH há 15 anos atrás, quando a mídia começou a falar do assunto. Pouca coisa ainda se sabia como se sabe hoje, né? Hoje há muitas descobertas na neurociência que estão aí contribuindo. Mas eu me interessei por esse assunto, ficou um assunto midiático. Na época era Ritalina, entrou todo mundo falando e tal. E eu me encaixei muito naquele discurso, naquelas notícias, e falei, isso que tem a ver comigo. E foi quando eu comecei... Você chegou a fazer alguma avaliação psicológica, não fui a psicólogo, não fui nada, né? Eu queria ajuda. E nem achei, acho que na época eu nem acharia, talvez alguém muito específico, né, para época. Eu fiquei tão empolgado com esse assunto que eu resolvi fazer um doutorado sobre isso, em 2012. Eu até imprimi aqui, olha, em 2012, aqui, ó, o meu projeto de doutorado, eu tirei nota 6 aqui na Universidade Federal, eu precisava de 7. Aí depois eu descobri que meu projeto de doutorado nunca passaria, né? Nem eu aprovaria ele hoje mais, né? Porque ele ficou, além de ter ficado muito psicanalítico, né, eu peguei um viés psicanalítico e nada da neurociência, e eu trabalhei causas de TDAH e tal, rejeição e TDAH, então tem... E aí, vale, né, já que você tocou nessa questão de causa, a gente sabe que é multifatorial, hoje a gente não tem uma única causa. É difícil falar, olha, a causa foi a rejeição, a causa é um distúrbio no neurodesenvolvimento. O que significa isso? Ninguém vira TDAH, você nasce TDAH. Ou por condições hereditárias, ou por condições da própria gestação,
né, que vão ali interferir e vai gerar essa neurodivergência. Então, Exatamente, é importante, né? ninguém vira... Mas eu não desisti do meu doutorado, não, tá? Ano que vem eu estou novamente, ela é uma grande incentivadora minha, né? Eu vou continuar falando sobre TDAH, vou continuar falando sobre rejeição, mas porém agora com um outro viés. Em breve eu compartilho com vocês, tá? Ela vai me ajudar. Vou te perguntar umas questões assim, me conta assim sobre a sua infância, né? Claro que quando a gente faz uma avaliação, a gente sempre busca essa anamnese. Como é que você era na escola, Weber? Você esquecia muitas coisas, seu caderno era organizado? Conta um pouquinho pra gente. Minha mãe está me assistindo, ela não deixa eu negar. Eu não sei como que os meus professores conseguem dar aula comigo. Eu estudei em colégio militar, até o 8º ano, né, na época. E eu não parava quieto em sala de aula, eu não deixava ninguém assistir a aula, eu jogava papel, eu atropelava tudo. Típico hiperativo. Tipo, totalmente. E meu caderno, se você tem ideia, eu não tinha paciência. Acho que a movimentação, ele ia dando uma orelha assim, depois ele dava uma outra orelha assim, aí depois ele vinha dava uma outra orelha assim, e ele ficava dessa grossura, né? E eu tinha preguiça de usar uma borracha. Eu errava, eu ao invés de pegar a borracha no estojo, não, eu ia com o dedo, chegava a furar. E o meu irmão tinha lá o caderno dele certinho, com as cores, com a régua. E assim, e o que acontecia é que eu não sei o que acontecia, porque eu chegava, na época da escola, eu passava. E passava bem. E às vezes passava melhor que o meu irmão. Que era tudo organizado, tudo organizado. Aí a gente tem as duas características presentes na sua infância, né? Tanto aí do TDAH, né? da desorganização, da hiperatividade, mas ao mesmo tempo pegava muito fácil, muito aprendia rápido. Com muita facilidade. Eu tinha muita então facilidade. Isso é uma característica do altas habilidades. Isso, eu tinha uma facilidade muito grande com as letras, né? Com a parte do português, de professores muito rígidos. E eu sempre gostei de ler, de escrever. Sua capacidade de memória, como é que era? Então, eu tenho uma capacidade de memória de fatos, daquilo que eu sempre gostei, na filosofia, na teologia, na pedagogia, muito grande. Uma vez um aluno me perguntou, professor, por que quando você fala segundo o autor tal, segundo fulano de tal, segundo o livro tal? Porque eu lembro. Eu lembro exatamente os autores que eu li na filosofia, que eu li na teologia, que eu li na pedagogia, que eu estou lendo. Porque eu lembro do que eles falavam. Então, assim, é claro, não 100%, mas eu tenho uma lembrança muito grande. Sabe uma coisa interessante também? Aqui na faculdade, nas FETs, nós temos o Drive, né, onde guarda todos os documentos. E eu sei onde está tudo, pelo menos quase uma boa parte. Coisas que não me competem, não, mas assim, o que eu faço parte, eu sei onde está tudo. E quantas vezes eu estou fora de casa, alguém da secretaria me liga, ou o diretor me liga, o pessoal do TI, onde está aquele documento? Eu sei exatamente qual pasta está. Do celular eu falo, está na pasta tal, na subpasta tal, que na subpasta tal, que na subpasta tal. Ou seja, uma memória extremamente aguçada. Sempre tive. Sim. E você conseguia prestar atenção, assim, no professor, dando aula? Não. Era dificuldade? Se distraía com facilidade? Totalmente, eu me distraía totalmente. Eu era extremamente implicante. A expressão que eu tinha dentro de casa e fora de casa. Aqui na faculdade também eu chego e implico com todo mundo. Mas já é uma implicância hoje tolerável, né? Eu era muito implicante, eu era assim, aquele menino assim, muito bagunceiro, muito maluquinho mesmo. Tem um vídeo meu, né, no meu canal que eu falo sobre o menino maluquinho, eu tô com uma panela na cabeça, eu tô explicando a minha história. Eu tinha um problema sério com regras, né? Eu não tinha medo de nada, eu me meti em muitas coisas, acidente, eu quebrei... Impulsividade. Quebrei o braço 2 vezes. Impulsividade é uma característica... Não, eu quebrei aqui, quebrei aqui. Eu subi em qualquer árvore, caía. Eu era o primeiro, eu lembro que no colégio militar tinha uma corda grande e as pessoas ficavam penduradas ali. Eu pendurava naquilo, eu queria ser o que ia ficar por último. Aí o pessoal ia pendurando e a corda fez o giro. Só que ela não terminou o giro, ela foi até aqui e veio. Aí eu quebrei o braço. Eu sempre fui impulsivo, muito. Sofri muito acidente. Né, do controle inibitório, né? Tá vendo uma característica aí do TDAH. Sofri muitos acidentes, sempre sofri muito acidente. Você depois, né? É até difícil imaginar que ele é desorganizado, porque o Weber é uma das pessoas mais organizadas que eu conheço. Ela sempre fala isso. Mas é extremamente organizado, é muito bom trabalhar com ele exatamente por conta dessa organização. E o TDAH não é organizado, né? É verdade. E aí você me disse que a sua natureza é desorganizada, mas que você criou essa estratégia adaptativa. Conta pra gente um pouquinho como é que foi. Deixa eu dar uma resposta filosófica. Eu me organizo no meu caos.
entendeu? Eu vivo um caos. Se você olhar no meu quarto hoje, se você ir lá agora, alguém entrar lá, e se a minha mãe filmar, mandar uma foto do meu quarto, tá tudo bagunçado. Tem 2 semanas que eu cheguei de viagem, a mala tá lá cheia de roupa, ainda não tirei. Tem roupa que eu tirei do varal, pus no sofá, não lavei a vasilha, a cama tá sem arrumar, porque a semana foi bem corrida. E um monte de coisa fora do lugar. Mas daqui a pouco eu entro no hiperfoco, eu vou lá e arrumo. Mas assim, eu sou desorganizado por natureza. Minhas irmãs falam isso, meus irmãos falam isso. E eu aprendi esse repertório, essa habilidade. Aprendi. Isso aí foi um aprendizado, talvez a necessidade, a vida, porque a gente não fez terapia, né? A gente não foi para médico, a gente não tomou remédio. Era outra época, não se tinha uma percepção desse. Eu desenvolvi muito quando eu fui para Campinas estudar, né? Eu estudei longe dos meus pais, eu fui estudar numa escola de tempo integral e eu dormia nessa escola, né? Então, eu cresci melhor. E aí, assim, eu organizava meu tempo, eu estudava muito. Você percebia que algo estava diferente, aí você criou uma estratégia para ser funcional. E assim, eu nunca tive preguiça de estudar. Nunca. Eu estudo, eu passo 8, 10, 15 horas paradas. Eu tenho que, às vezes, me policiar para beber água, senão não bebo. Quando você entra em hiperfoco. Quando eu entro em hiperfoco. Agora, quando você não entra em hiperfoco, você procrastina muito. Aí é uma desgrama. Como é que é isso? A procrastinação é um problema seríssimo quem tem TDAH, porque ela gera muita culpa, né? A gente se sente culpado, porque você tem um monte de coisa para fazer, e aí naquele dia você não quer fazer nada, você está ali agarrado, você vai para a cama, você sobe da cama, você senta no sofá, você assiste um vídeo, você rola vivo, você sai de casa. A procrastinação é um problema seríssimo, que me causa muita angústia, muito sofrimento. Tem dia que... E aí você acaba levando alguns rótulos, eu sempre levei um pouco de rótulo de preguiçoso, de ajudar, o folgado, mas eu sempre, assim, ajudei muito minha mãe, tá? Até hoje eu sempre ajudo ela, né? Mas, assim, eu tenho uma preguiça natural. Preguiça, e assim, naquilo... Você tem que romper toda hora. E se for uma coisa que eu não gosto, aquilo fica agarrado, é um e-mail que eu tenho que passar, é uma tabela que eu tenho que preencher, aquilo me dá uma preguiça de morte. Se for uma ideia nova, eu caio matando. Uma coisa importante também que a gente vê no TDAH é essa questão temporal. Quem é TDAH sempre se atrasa muito, porque a noção de tempo é um pouco diferenciada. O TDAH sempre acha que vai dar tempo de fazer 1 milhão de coisas. Você tem isso também? Tenho. É interessante, como eu comecei a estudar sobre o TDAH há quase 15 anos atrás, eu comecei a fazer talvez aquilo que a gente chama de psicoeducação, só que eu fiz a autopsicoeducação. Ninguém me orientou nisso, mas eu fui entendendo esse tipo, modo de funcionamento. Cara, eu sou assim, cara, eu me comporto assim, cara, isso tem em mim. Então, eu fui desenvolvendo, algumas sem até a noção de que isso era TDAH, eu fui desenvolvendo pela necessidade. Mas os atrasos, dificuldade temporal. A questão temporal é seríssima, porque... e vou te falar depois uma outra habilidade que eu desenvolvi por causa disso. A questão do futuro é uma tarefa que eu tenho que fazer aqui na faculdade, né? Então, tá ali. Enquanto ela tá no futuro, ela não existe para mim. Porque eu tenho outras que eu tô aqui no hiperfoco nelas. Agarrado com elas, vou arrancar e terminar. Aquela lá eu nem existo. E eu sei que eu não posso deixar para a última hora, porque ela é séria, ela é grande, mas eu vou deixando. E quando ela entra no meu radar, aí eu entro no hiperfoco, eu me arrebento, trabalho horas, às vezes, minha mãe mesmo já brigou comigo, às vezes processo de recredenciamento, né, quando nós estávamos passando pela faculdade lá de São Paulo, eu virava noites. Você diria que isso tem a ver com uma falta de planejamento? Então? Não era, porque mesmo assim eu tinha todo o meu planejamento montado para aquela ação. Essa é a habilidade que eu aprendi, planejar. Sim, para conseguir colocar as coisas dentro do tempo. Ela estava totalmente planejada, eu fazia um plano de ação para aquela tarefa, eu aprendi a fazer planos de ações simples, até aquilo que a gente tem trabalhado aqui na faculdade, cada setor eu coordeno os planejamentos, inclusive a gente vai estar criando uma nova função minha aqui na faculdade, que eu vou assumir, que é diretor de avaliação, planejamento e execução. Uma pessoa com TDAH, para a gente ver que é possível, né? É possível, sim, porque tudo que eu tenho que fazer aqui, por exemplo, nós vamos lançar o curso de psicopedagogia. Eu fiz o planejamento dele todinho, eu estou executando ele todinho, eu montei um site, montei tudo, a gente está trabalhando em cima dele.
Porque agora só tem coisas nessa tarefa que estão lá no passado, eu ainda não, elas não entraram no meu radar. Elas não existem para mim, mas na última hora elas vão entrar. E aí você entra em hiperfoco porque você tem que dar conta. Eu vou fazer. Isso assim, é só que isso acaba assim, eu chego atrasado, porque eu atraso muito, porque para mim 20 minutos dá tempo de tomar banho, fazer a barba, puxar o cabelo. E aí não dá. Não dá, pegar o Uber, aí não dá, eu sou sempre chegando atrasado. Até eu vi esses dias uma psicóloga dizendo que essa sensação do atraso é uma dopaminazinha, né? Sim, tem uma adrenalina. Tem uma também adrenalina ali, né? Que você acaba, então você acaba viciando nisso aí. Exatamente. E eu já percebi isso. De chegar atrasado, de fazer aquela coisa para dar conta, aí quando consegue vem a dopamina. Então tem esse mecanismo aí que vicia também, entendeu? Essa disforia de tempo, né? É isso. E aí tem uma outra coisa que eu queria te perguntar sobre o pensamento acelerado. Como é que são os pensamentos aí na sua cabeça? É acelerado ou não é? Eu comecei fazendo lá no meu perfil do Instagram vários, como fala quando rola assim, carrossel. Isso. Né? Que é uma sátira do TDAH, né? Queria ter um personagem chamado Zeca Turbilhão. Né? Comigo. Fiz na inteligência artificial, fiz tudo. E aí uma das coisas que eu falo lá é que a mente de um TDAH, pelo menos essa assim, a minha, ela tem não só um pensamento acelerado, ela tem vários pensamentos. Eu consigo ouvir 2, 3 músicas ao mesmo tempo. Estou ouvindo uma música aqui, estou cantando outra e estou com a outra ligada no rádio. E ao mesmo tempo? E uma entra na frente da outra. Eu falo que são pensamentos que não dão seta. Eles atropelam. E às vezes isso causa um cansaço, porque demanda energia, né? Demanda muita energia, eu sinto uma exaustão. E às vezes eu até comento também, minha cabeça não para de pensar, não para de pensar, não para. E quando eu entro no modo turbo, que é esse modo hiperfoco, que às vezes meu hiperfoco dura uma semana, 10 dias, 15 dias, minha mente começa a produzir ideias, e aquilo vai me angustiando. Então eu aprendi o que é jogar no papel. Sim. E a hora que mais vem, por exemplo, um turbilhão de ideias é quando eu estou malhando, quando eu estou correndo, que eu não levo celular, nem fone. E aí vem aqui turbilhão. Às vezes eu levo, às vezes eu gravo um áudio, que as ideias que vieram, chego em casa, anoto e pronto. Essa é uma ótima técnica, né? Que não só você, mas que qualquer um pode fazer quando a gente está com esse turbilhão de pensamentos, né? Que é realmente anotar, que daí dá aquela sensação de mais leveza, descarregar, exatamente. Eu faço só uma outra coisa que eu faço, que eu acho que funciona pelo menos para mim. Eu tenho lá o Trello é muito bom, né? O Trello instrumentos de planejamento. É maravilhoso, é um plano, é maravilhoso, de graça, tem meu celular, aqui na faculdade tudo é pelo Trello, todos os meus planejamentos estão lá, ok. Só que eu esqueci de abrir o Trello. Ele está lá no meu celular. Aí uma coisa que funciona, é simples, mas comigo funciona, toda noite. Até eu comentei como Fantini nisso, eu vou deitar, eu começo a pensar que as coisas que fazer coisa, aqui vai me perturbando, né? Aí eu não consigo dormir. Aí vem a ansiedade. Então o que eu faço? Tem que tirar da cabeça esses pensamentos, quando eles começam a me tumultuar. Aí eu vou no meu celular, tem um grupo, né, que chama Tarefas, só eu tenho esse grupo. Eu listo todas elas. É como se eu tivesse tirado aquele monte de peso, falando, agora você vai ficar aqui. E você se organiza para o dia seguinte também, então ajuda tanto, né, nesse movimento, quanto também na organização do dia seguinte. Exatamente. Agora, isso também é outra coisa importante, né, quem tem TDAH tem que ter agenda. Tem que ter. Existe alguém que consiga viver sem agenda e tem TDAH. Acho que a primeira coisa é aprender a se organizar. O problema é olhar a agenda, né? Mas tem que ser num lugar visível e tem que dar um tique, assim, ó, feito, não feito, né? Eu acho que isso é importante. Esse aplicativo, né, o Trello, você consegue baixar no seu celular e você consegue fazer no seu computador, ele funciona muito pra gente aqui. Hoje, você acha assim, que você tem dificuldade em prestar atenção como você tinha na infância? Você consegue focar um pouco mais numa palestra? Quando você vai numa palestra, quando você assiste um vídeo do YouTube, alguma coisa muito grande, você apresenta ainda essa dificuldade, essa distração que você tinha? Deixa eu responder por camadas, né? Na infância, a minha mãe é a referência. Ela sempre me chamou de displicente, mas o displicente que ela me chamava de distraído. Distraído. E não de displicente no sentido pejorativo, né? Alguém que faz qualquer distração. Minha mente sempre foi uma mente inquieta e distraída. Isso aí é fato mais do que provável, né? Você estava até me contando que já esqueceu a chave na moto, no carro. Eu já esqueci a chave na minha moto umas 4 vezes. Uma vez eu esqueci ela ligada na praia.
Eu queria falar uma coisa do carro da minha mãe, que está me assistindo, posso falar? Vou falar, fecha os ouvidos aí, mãe. Uma vez eu deixei o carro dela mais de 2 horas ligado. Distração. Uma vez eu morava no 11º andar, e eu fui lavar roupa no tanquinho, não tinha máquina de lavar ainda, e o tanquinho você tem que ficar ali vigiando a hora, né? Qualquer coisa me tira. E eu deixei o tanquinho lá, quando eu estava aqui na faculdade, o condomínio me ligou, a água está lá no 1º andar. O 11º já tinha descido. Caramba! O gato lá em casa, o gato lá, de vez em quando, tem que abrir a torneira para beber água. Se eu abrir, eu tenho que ficar parado assim, olhando, porque se eu olhar para o lado, acabou a água da torneira da caixa. Passa a noite inteira. Distração. É por causa disso, né? Acho que é excesso de pensamento, né? E a falta de uma regulação aqui no pré-frontal que a gente tem, né? Que é a parte atencional, né? Então, como falta ali a parte atencional, qualquer outro pensamento ele ganha o mesmo cenário, o mesmo peso, né? De importância. Deixa eu continuar a resposta de uma parte da sua pergunta sobre a questão de palestras. Quando eu gosto muito de dar aulas, eu gosto muito de palestrar, eu já palestrei para 5.000, 10.000 pessoas, já viajei o Brasil dando palestras. E quando eu estou palestrando, eu não vejo ninguém. Eu fico 100% focado na minha palestra. E assim, por cair a parede... Você entra no hiperfoco também. E pode cair gente... Uma vez teve gente que falou, você viu que o fulano desse mal, você estava falando, cara, eu falei, não vi não. Você entra no assunto. Agora, ali. se tiver alguma coisa que de repente entrou no ambiente, me distrai, eu perco. Aí eu fico... Mas e quando você assiste uma palestra, como é que é? Se ela for do meu interesse, eu assisto, anoto, escrevo, e se bobear, eu escrevo um livro sobre aquela palestra. Eu fico doido com aquele assunto me coloca assim, aí eu começo a investigar, eu vou a fundo. Quando eu gosto. Aí que tem uma das características que eu destaco, né, das altas habilidades, que é esse interesse profundo no conhecimento, né? Percebo muito em você essa questão de investigação. Você é um amante do conhecimento, você está sempre estudando, investigando. Sempre estudei. E aí, como é que é essa questão de ser autodidata? Você se considera um autodidata? Sim. Que é uma característica também dos altos habilidades? Eu sou autodidata, mas tem algumas questões que não funcionam totalmente. Depende do interesse. Por exemplo, eu aprendi, vou dar 2 exemplos que eu fui um autodidata, mas eu mesmo me limitei porque eu não tinha mais interesse em aprofundar. Eu aprendi a tocar violão. Né? Minha tia me deu umas primeiras notas, eu fui ali, depois fui sozinho, aprendi a tocar o violão. Claro, aí só que eu aprendi o básico, as notas básicas e tal. As notas naturais. Quando entrou na questão da dissonância, vai preguiça. Eu não queria gastar energia em aprofundar o violão. Aí vem a preguiça, vem a procrastinação e vai deixando... Aí, quando eu estudava em Campinas, era uma escola, né, dessas meio americanas, né, e tinha um anfiteatro, eu dormia lá, então, no final de semana não tinha nada a fazer, eu ia para o anfiteatro, tinha um piano de cauda. E eu ia para aquele piano, eu falei, eu vou aprender a tocar esse negócio. Nem tinha internet, como tem hoje, não tinha nada, você tinha que comprar não tinha tutorial. Nada, você tinha que pagar uma aula de violão. E eu falei, vou aprender, mas não sei tocar. Aí eu falei, já sei tocar violão. Então eu peguei o violão, fui lá no piano e bati a nota Mi. Onde fica o Mi? O Mi tá aqui. Aí eu bati a Ré, o Ré tá aqui. O Lá tá aqui. Sozinho. Sem ajuda de ninguém. Aí aqui forma um acorde de Dó. Aqui forma de Fá. E quem me vê tocando teclado, né? Acho que eu sou um pianista. Você toca teclado, então. Aprendeu sozinho. Sozinho. E quem me vê, assim, que não conhece de música, acha que eu toco muito. Mas quem sabe, perceba que eu sou totalmente, assim, superficial, porque eu não fui aprofundar mais. Eu aprendi o que eu queria, que é para tocar na galera, tocar na festinha, tocar na igreja e... Ou seja, você atingiu o seu objetivo. Meu objetivo acabou. Não aprofundei. Mas se você olhar minha mão no teclado, é toda torta, não tem nada a ver, não tem técnica nenhuma. Qualquer pianista olha, o que é isso? Porque eu aprendi por conta própria. Quando eu tenho interesse em alguma coisa, eu vou fundo. E você vai até o fim. Foi o nosso site, o site da Five, né? Se você já não entrou no site, conhece lá, www.clinicaescola5.com.br. Eu não tinha dinheiro para mandar fazer um site. E os sites demoram. E o pior, para mudar um site, é uma luta. Aqui na faculdade, para você pedir uma alteração no site, é uma luta. Eu não gosto de depender. Eu fui aprender a fazer site. Aí eu fiz o site. Ou seja, né? Autodidata aí. Falando em autodidata, sua criatividade, como é que você avalia? Assim, você
gosta de solucionar problemas. Às vezes eu até exagero nas minhas criatividades, né? Às vezes eu tenho cada umas ideias malucas, né? Aqui na faculdade, fala, chegou o cara das ideias mirabolantes, né? E assim, às vezes vem ideias fantásticas, sabe? Que a gente põe aqui na FETES, nas faculdades que eu trabalhei, onde eu atuei, que dão certo mesmo. E tem umas que não tem nada a ver, né? Tem umas malucas mesmo, né? Mas sempre tem muita criatividade. Eu sempre tentei pensar um pouco fora do que está todo mundo pensando. Vamos fazer uma coisa diferente aqui. E aí vem aquela coisa diferente, né? Eu sempre tive muita criatividade. Mas muitas delas, talvez não leva adiante. Então, quando você tem um interesse, quando você vê sentido, você leva adiante. Resolução de problema. Quando você não vê sentido, você abandona. Eu paro. Aquilo lá já não serve, por exemplo, projetos, né? Eu tenho vários projetos que eu abortei, né? Talvez eu mesmo sabotei, ou talvez eu vi que não vai. Aí eu paro e volto, e tento outro. Mas se tem uma coisa que o TDAH, na maioria deles, tem, que é a questão de não ir à frente, isso não vem comigo. Eu sempre fui persistente. Talvez seja uma habilidade que eu tenha adquirido, né? Um repertório, né, de comportamento que eu aprendi no porrete, sem terapia, sem orientação, sem remédio, sem nada. Poderia ter sido melhor, é claro. Porque quando eu falo isso, que eu aprendi, mas eu não quero dizer para você que então o seu Weber aprendeu, então eu não preciso, aí eu vou dar certo também. Eu dei certo, não sei nem por que eu dei certo, deve ter dado errado. Mas o tanto que eu poderia ser melhor se eu tivesse me tratando a tempo, se conhecendo a tempo, me reconhecendo a tempo. Isso é importante, porque muitas vezes a falta de conhecimento sobre TDAH, sobre outras habilidades, é que faz com que a gente seja disfuncional. Então, saber mais sobre isso deixa a gente mais funcional. Muito mais. E aí, assim, tem uma coisa importante em relação a esse ponto que você está falando, que, assim, a criatividade, ela é uma característica do altas habilidades, né, da superdotação. E essa vontade de persistir também é uma característica da superdotação. Então, quem sabe você não tenha essa dupla excepcionalidade. É uma possibilidade. Que ao mesmo tempo, né, que você tem aquela coisa do TDAH de abandonar, né, de procrastinar, essa vontade de fazer, de terminar, que tem as altas habilidades, ela briga com isso aqui e você chega até o fim e entra no hiperfoco. Eu posso dar muitos exemplos para isso, né? Por exemplo, a faculdade FETES, né? Nós, quando começamos aqui, isso aqui era um galpão cheio de barata. Eles tinham tecnologia. Me chamaram, eu falei, beleza, só que é uma habilidade, eu aprendi tudo sobre ensino superior, sobre regulação, né, numa outra faculdade. Dentro desse aspecto de ser autodidata, eu fui estudar toda a legislação, estudar todos, ninguém me ensinou. E aí eu falei, vamos pegar firme. Aí nós trabalhamos aqui desde o começo, ali, produzindo toda a documentação, o espaço, tiramos nota máxima. O nosso curso de pedagogia, começamos ele do zero, da nota máxima. Ou seja, são coisas que fruto da criatividade, fruto da perseverança, resultados, mas também tem uma série de projetos abandonados, mas eu não desisto, eu assim, não deu certo, vamos pro próximo, não deu certo, vamos pro próximo, uma hora eu dou certo. Você tem energia para estar assim. Agora, uma coisa que o Altas Habilidades tem, e que eu também percebi em você, é que o projeto tem que ter sentido. Não pode ser qualquer coisa, tem que ter um sentido maior. É isso mesmo? Tem que ter paixão. Tem que ter paixão. Tem que ter. Eu sou da aventura, né? Quem me conhece, eu vendi minha moto esses dias. Eu gosto muito de moto, eu gosto de cachoeira, eu gosto de esportes radicais. Aí, adrenalina. Olha, eu pratiquei mergulho aqui em Vila Velha, aquelas ilhas de Vila Velha, eu já mergulhei aqui tudo, aquele de sapo, né? Eu não estava nem aí. Que essa que é uma característica do TDAH, né? Ele se envolve muito mais com o acidente, pela impulsividade, por essa coisa da adrenalina. Ele quer aventura, ele quer dopamina, né? Eu gosto disso. Né? Então, de projetos novos. Nossa, você lembra que você falou assim, você está precisando, que eu estava meio borocochô ano passado? E ela falou, eu estou sentindo que você está precisando, está meio sem sentido, né? E aí nasceu a Five, né, em parceria aqui com a FETES, foi massa. E aí você está super animado, você está muito diferente, porque você está com propósito, Estou nem dormindo, virando noites, né? Aqui, ó, o olho roxo, que aí o tem que se cuidar um pouquinho. E aí que eu vigio. Uma das coisas sobre resolução de problema, tanto na minha vida,
quanto nos meus projetos, até mesmo aqui na faculdade, né? Eu trabalho na direção acadêmica, na regulação, isso envolve muitas decisões estratégicas, muita regulação, né, do MEC e outras coisas mais. E às vezes nós estamos diante de um problema, de uma situação aqui, que a gente não tem a solução. Ou talvez eu perceba um problema, ou talvez tenha alguma coisa acontecendo e ninguém está percebendo. E é muito comum eu fazer muito isso sozinho, quando eu saio à noite, não quando eu estou em casa trabalhando, mas quando eu saio daquele ambiente de trabalho, e que muitas vezes eu fico horas e mais horas, e às vezes eu vou para a praia e vou malhar, porque eu não consigo malhar na academia, malhar nas barras, correr. Eu não levo o celular, não levo o fone, até para não ser roubado. E ali minha mente fica muito solta. E ali que começam a vir as grandes ideias e soluções. Às vezes nós estamos com problemas aqui na faculdade que a gente não tem uma solução. Ou seja, quando você relaxa um pouco... Eu produzo mais em termos de atividade quando eu estou quieto, quando eu estou fora daquele ambiente, no silêncio. Na praia me ajuda muito, mas muito mesmo. Aí eu vou para casa, sento, anoto. Só que eu não posso fazer... Vou pegar só essa aqui. Aí pronto, aí eu viro à noite. Se eu pegar uma, eu posso estar com sono. Ontem foi isso. Ontem eu cheguei com sono, cansado, tinha acordado cedo, o dia foi pesado, resolvi tanta coisa. Hoje eu vou dormir mais cedo. Né? Aí fui jogar bola, eu jogo bola toda segunda e quarta. Que é ótimo, aliás, atividade física, né? E aí quando eu cheguei, um monte de ideia, eu anotei, só que eu resolvi trabalhar em uma delas. Fui dormir 4 horas da manhã. É esse cuidado que tem que ter para não cansar. E às vezes nem água eu bebo. Vamos beber um pouquinho, então. Bom, aproveitando para falar dessa questão né, de virar à noite, de questão que você estava dizendo de academia, né, de viver assim no mundo social, você acha que você tem dificuldade de sociabilidade? Como é que é essa questão social sua? Eu não posso negar que eu não tenha uma energia social baixa, mas também ela não é tão baixa, sabe? Mas quando você está em grupo, assim, às vezes você acha que a conversa é muito fútil, é muito superficial, você sente falta de um aprofundamento de ideias? Como então, essa é uma característica que eu tenho estudado sobre as altas habilidades, que é essa sensação que ele tem de inadequação, porque ele tem talvez um conhecimento, um repertório, né, grande, e aquele espaço ele não vai conseguir compartilhar. Ele fica frustrado ou ele mesmo se resigna. Eu não tenho isso, não. Você estava me contando que às vezes você sente vontade de aprofundar mais no assunto. Sim, e a pessoa não vai. Quando, por exemplo, a galera tá naquele papo trivial, bobeirada, eu entro na bobeirada. Aí é meu lado alegre, meu lado brincalhão, meu lado de provocação, eu entro no jogo. E eu não fico lá, ninguém me ama, não quero, fico assim, não. Nunca sofreu bullying, nunca. Eu fazia bullying, né? Eu causava bullying nos meninos. Mas eu sinto, às vezes, falta de um papo mais profundo. Por causa da minha formação, né, em teologia, em filosofia, em educação, em história, agora em psicologia. Então, eu quero aprofundar mais. Eu gosto, e uma das coisas que eu tenho... do conhecimento, como eu falei, né? Gosto demais. E o meu pensamento é aquele pensamento em árvore, né? Se eu pegar uma pessoa que conhece um pouco daquilo, eu pegar uma pessoa que conhece Michel Foucault, eu vou entrar com ele e vamos fazer um pensamento em árvore. Daqui a pouco a gente está lá em Deleuze, lá em não sei o quê, e vamos embora. Eu gosto. Mas isso aí, às vezes, me dá uma certa frustração. Mas eu não chego a me afastar, não. Eu não chego a... Mas dá uma certa frustração. Não dá. Talvez uma frustração, porque talvez... Sim. Natural mesmo, né? Não porque eu me sinta menor ou inadequado. Às vezes até eu percebo que o meu papo está meio chato, aí eu mesmo me toco e falo, não, tá chato. Mas as questões existenciais são algo que te perturbam o tempo todo, né? Sim. Eu tenho perguntas que nem a teologia, nem a filosofia me responderam ainda. Eu fui estudar física quântica, você acredita? Acredito, porque você está sempre querendo, né? Eu fui estudar quase um ano na física quântica, assim. É claro que não um curso, não. Vou estudar o que tem na internet sobre física quântica. E fui estudando, e meu filho começou a estudar também, a gente discutia sobre isso. E aí, assim, hoje eu consigo fazer várias amarrações. Agora, sei,
Eu até perdi o pensamento. Eu tinha perguntado Eu estava falando mesmo. Tá vendo? Aqui ele está dando ao vivo um exemplo de como que é a cabeça de um TDAH. É muito forte isso. Às vezes você sai assim, vou lá na sala pegar uma blusa que eu deixei lá. Você chega na sala, você não pega a blusa, você mexe no porta-retrato, você vai na televisão, você vai e mexe outra coisa, e a blusa não pega. E a blusa você esqueceu. Você estava falando da questão existencial, você estava falando, né, de como que querer saber os porquês das coisas. Isso aí eu sempre tive, existencial. Eu tive uma crise existencial muito forte em 2012, eu estava muito assim, envolvido com a filosofia, apaixonado por filosofia, lendo tudo de filosofia, lendo o professor até preocupado comigo, e aquilo me trouxe uma aridez muito grande, porque eu comecei a entrar numa espécie de niilismo mesmo, né, de perda de sentido, aquilo que você começa a perder mesmo, nada tem sentido na vida. Aí depois eu acabei retomando isso, casei, né, conheci a Denira, a gente se casou, então parece que aquele momento passou. Mas hoje eu tenho sim, eu tenho umas ideias muito malucas. Tem coisas assim que se eu falar, eu vou falar que é heresia, né? Tem coisas que eu amarro com a neurociência, amarro com a filosofia, amarro com a teologia, amarro com a psicologia, eu falo, gente, eu vou ficar doido com isso. E isso me gera angústia. Me gera, sabe? Aquela sensação. Aí você percebe que está entrando para perto do abismo, né? E Nietzsche falava, né? Quanto mais você olha para o abismo, mais o abismo olha para você. Aí eu falei, epa, sai daqui, senão já não basta os meus problemas, né? É importante a gente entender uma coisa, que é a questão de sempre a gente olha para altas habilidades de superdotação, né, a HSD, do ponto de vista muito romantizado, né, que é aquela coisa do superdotado ser um gênio, ser o Einstein, né, o Beethoven. E aí a gente entende que hoje, aliás, ontem foi aprovada uma lei no Congresso, né, sobre altas habilidades, superdotação, para que as escolas deem um suporte maior. Por quê? Porque a gente olha sempre nesse ponto de vista romantizado, como se fosse alguém capaz de fazer tudo e que não tivesse sofrimento nenhum. É muito sofrimento. E aí eu queria abordar um pouquinho essa questão, né, do sofrimento, supondo que, claro que eu não terminei a avaliação do Eber aqui, a gente, né, tem que fazer, ele tem que ir lá no consultório ainda, mas supondo que haja aí também uma superdotação, e o próprio TDAH tem um pouquinho disso, né, que é dois aspectos, aliás, eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente ver que nem tudo são flores. Um é disforia sensível à rejeição, que tanto o TDAH quanto o HSD possuem. Explica para a gente como é que é isso, né? Essa disforia sensível à rejeição. Fatinho, se eu pudesse ter um botão que desligasse, né, a partir de hoje, se não vai ser mais TDAH, nossa, eu seria o primeiro a apertar. Porque talvez a gente pense, o cara é engraçado, produz, tem mas hiperfoco. Vai lembrar que você é um TDAH funcional, né? Mas tem muitos influências hoje falando, é superpoder do TDAH, e às vezes esquece que é muito sofrimento também, né? Que tem a ansiedade. E habilidades também, né? Tem muito esse sofrimento. Ansiedade. Mas o que é essa disforia sensível à rejeição? Então, a disforia à rejeição, né? Dá um exemplo. Que é até uma coisa que eu quero focar no meu próximo doutorado. Essa sensibilidade é uma crítica. Não deixar ninguém ver defeito no seu trabalho, até um pouco do meu perfeccionismo, porque eu quero entregar um projeto e não quero que ninguém veja defeito. Como foi para você tirar um 6 nesse projeto? Acho que eu fui muito bem, porque eu não era formado em psicologia, eu estou estudando psicologia. Mas na época, como é que foi para você? Hoje você tem uma visão mais madura. Como é que foi para você essa rejeição? Eu não sofri não, porque hoje eu fui até perguntar para o professor por que eu não consegui. Ele falou, o projeto está muito psicanalítico. Eu fui entender, não, eu tenho que falar o que eles querem ouvir, né? Não é isso? E aí eu desisti, fui para a história, né? Mas em outras questões, assim, explica para a gente como é que seria essa... sim, vamos por exemplo, no jogo voleibol. Uhum. Todo mundo erra, né? Todo mundo erra. Mas quando eu erro, além da minha cobrança, se houver uma chacota ou uma brincadeira jocosa, eu queimo por dentro, explode por dentro. E aí, você não lida bem com a crítica? Não lido bem.
Não lido bem. Isso é uma característica que traz sofrimento, né? E aí eu aprendi a disfarçar, e traz mais sofrimento ainda você disfarçar. Porque daí você guarda todo esse sentimento e não canaliza. E aí quando eu coloco para fora, aí depois vem a culpa, poxa, não devia ter feito isso. Aí vem também a característica da impulsividade, coloca às vezes de uma maneira muito abrupta. Eu sou extremamente impulsivo na fala, nas conversas, às vezes em grupo, a gente está na roda, eu tenho que me policiar, eu tô tomando muita palavra. Por exemplo, se eu ficar aqui com você, eu tomo sua palavra rápido. Dá para ver, né? Fala o tempo todo. Eu falo e daqui a pouco te corto e não deixa eu ter que continuar, porque o meu pensamento está aqui processando. A velocidade é muito A velocidade. E às vezes grande, a pessoa está fazendo uma pergunta, eu já sei o que ela está perguntando, então eu já começo a construir a resposta. E eu acho que é por isso que a minha letra nunca foi boa. Porque ela não acompanha a velocidade do seu Eu fiz caligrafia na escola militar até o 8º ano. Nossa, você teve caderno de caligrafia do 8º ano eu fazia caligrafia. E pergunta se melhorou. Hoje eu entendo a minha letra. Essa impulsividade que está muito ligada a essa questão da disforia e rejeição. Porque às vezes você se sente, você já fala, você acaba atacando, você acaba... Outro ponto importante que a gente vê tanto no TDAH quanto no AHSD é a questão da desregulação emocional. E aí eu queria, Heber, que você trouxesse algum exemplo, que essa desregulação emocional, né? É uma certa dificuldade de proporção, né? Você sente demais. Eu gosto de exemplificar a desregulação emocional como uma torneira mal regulada, né? Que aquelas torneiras que deu problema na carpeta, né? Sim. Você faz assim, ela vai e abre de novo. Você pensa que está fechando, abrindo. Gostei da analogia, faz sentido. Então, que tanto de emoção que vem vem de intensidade. É intensidade, é muito forte. É desproporcional a situação. É desproporcional. Quantas pessoas já feri por isso? Né? Até muitos problemas no meu casamento foi por causa disso. Né? Quantas pessoas eu já fiz isso, eu já machuquei, às vezes na impulsividade e na questão da regulação. Né? Se viram, o pavio curto, né? Mas as pessoas, interessante, né? Porque ela fala que eu sou... Quem não me conhece esse lado avatar, né? Esse lado meu, do Hulk, me fala, mas como assim? Você é uma pessoa tão calma, você fala tão devagar, né? Tem pessoas que não acreditam que eu sou o incrível Hulk. Eu sou. E a minha mãe fala que eu sou o filho mais bravo que ela tem, mais nervoso. Ela já tem medo quando eu fico bravo. Eu fico irreconhecível. É irreconhecível. Mas você consegue controlar na maior parte do tempo. E isso eu venho tentando ao longo dos anos. Né? Isso traz sofrimento também. Controlar traz sofrimento, abrir a torneira também traz. Mas eu adorei essa analogia, né? Você vai abrir, vem... Então eu tento, na medida possível, a TCC ajuda muito a isso, a gente, a você pensar esse pensamento, isso aqui é verdade, aí você... Estou falando TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. Uma abordagem da psicologia, né? Tem dado bons resultados. Eu gosto muito da logoterapia também, que é essa coisa do sentido, do projeto, do vamos fazer, eu gosto demais, né? Tanto que eu tenho vários... Não, eu sou logoterapeuta, eu sou, né, suspeita. E eu sou professor no curso de logoterapia dela. Do curso aqui da FETS. Então, só não foi mesmo? Esqueci. Da questão, a gente estava falando do controle. Assim, do controle. Então, eu aprendi a me controlar, emocional, mas nem sempre eu consigo. Mas você vem tentando e vem fazendo aquela questão de perguntar, né? Esse pensamento é verdade? Sim, não é verdade? Questionar a realidade daquele pensamento. O ano passado, você lembra que eu falei que eu estava em burnout? Sim, também você faz muitas coisas, acaba. Eu estava em burnout ano passado, extremamente desregulado emocionalmente. Eu estava fazendo reuniões da faculdade, assim, aqui da FETS, antes de começar a reunião, eu sempre participei online, né? Que eu trabalho home office. Eu ficava no canto e falava, peraí, eu vou entrar na reunião. Vou me preparar emocionalmente para a reunião, porque eu já entrava bravo. Eu sentia que qualquer faísca ia me queimar. Eu me sentia assim. Então, mas aí tem uma desregulação mesmo, forte. Desregulação. Por causa do estresse, por causa... E tem uma coisa interessante, que quando você está no hiperfoco, você exige demais de você mesmo. Né? Gasta muita energia. Então você fica ali no esgotamento mental muito grande também. Muito grande. E aí pode entrar em burnout, né? Aliás, tanto, né, o hiperfoco do TDAH quanto o hiperfoco do altas habilidades, né, de superdotação, são
precisam de regulação para que as pessoas Porque o efeito rebote dele é pesado. Que as pessoas não caiam em burnout, é muito comum. A gente estava falando também, né, a gente já entrou aí nesse assunto, né, de altas habilidades de superdotação. Vale a pena falar que eu particularmente não gosto do termo altas habilidades. Por quê, né? Porque ele vai para uma outra abordagem de que todo, né, tem habilidades mais para a teoria do Gardner, sabe? De que tem uma habilidade musical, linguística e tal. E não é bem isso que a gente está falando. Então, eu gosto mais do termo superdotação, e aliás já tem sido discutido, né, da gente usar mais o termo superdotação e não altas habilidades, porque esse superdotação ele seria um neurodivergente que tem tantas características positivas quanto as características que trazem sofrimento, como a gente tratou aqui. Sim. E aí uma coisa assim, que é interessante a gente abordar também, e que dá para meio que diferenciar, né, se você é uma altas habilidades, se você é o TDAH, ou se tem os dois, é a questão da flexibilidade cognitiva. Me explica como que é, você é uma pessoa, como é que você reage às mudanças? Você tem flexibilidade cognitiva ou inflexibilidade? Como é que você se observa nesse sentido? Sim e não. Sim, não no sentido de que eu sou muito flexível à mudança, até pela criatividade, eu estou sempre buscando uma coisa diferente, se não deu, eu troco e mudo para outra, até dar certo. Aqui na FETS, por exemplo, onde eu sempre trabalhei, eu sempre fui muito inovador, vamos mudar, não está dando jeito assim, vamos mudar para cá. Onde eu fui. Agora, quando entra na questão, talvez, pessoal, né, eu já fui muito mais inflexível. Né? Quando você está debatendo ideias, quando você está... já fui muito mais inflexível de tentar provar a minha tese, às vezes, num diálogo, que não é diálogo, né, você está ouvindo o outro falar, na verdade, você nem está ouvindo, você já está tentando rebatê-lo, né? Você não faz nunca assim a dialética, né? Sim. Então, eu sempre me policiei nisso, e tenho me policiado até para ouvir o outro lado, para sempre ter a outra versão. E é um desafio, porque é como se eu tenho uma dificuldade, mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando nela aos poucos, e às vezes ela vem forte, às vezes ela vem fraca, às vezes depende do meu estado, às vezes depende do momento. Eu acho que é meio a meio, sim, não. Uma coisa que eu observo é que você tem muita auto-observação, né? Você consegue se enxergar. E isso ajuda muito, né, no caso da neurodivergência, porque a psicoterapia, um dos papéis é que ela ajude a pessoa a se auto-observar. Você já tem isso, né? Talvez você tenha criado porque não tinha terapia, porque não busquei tinha ajuda, né? Não tinha também, né? Também. Então você desenvolveu essa habilidade de auto-observação e que ajuda muito a ver qual é o limite e a superar o limite, né? Então eu percebo que você superou muita coisa, que você foi criando estratégia de sobrevivência para lidar com a desorganização, com a falta de atenção. A geração 30 mais, né? Vamos dizer assim. Ela teve que desenvolver muitos repertórios no meio de uma época que não tinham possibilidades, né? Terapia até hoje é muito cara, remédio para TDAH é caro, por exemplo, um Venvance hoje custa quase R$500 uma caixa. Não é todo mundo que pode usar. Terapia, né? Ainda não tem plano que cobre, então assim, a gente fala muito terapia e tal e tal. Então, eu até aconselho, né, quem depois quiser, eu posso indicar alguns canais onde você consegue ouvir gente inteligente, gente que tem base, fundamento. O próprio professor infantil, a pessoa tem muito fundamento. Legal. Ciência, sabe? Porque tem muito aventureiro falando coisa errada por aí, né? Na época que está formando terapeutas aí sem curso de psicologia. Exatamente. Então, assim, criar essas habilidades é muito importante, né? E principalmente hoje que tem muita informação. Porque a gente não pode pensar no diagnóstico como uma coisa que vai criar ali o rótulo e pronto, nada deve ser feito. Pelo contrário, a ideia de se fazer um bom diagnóstico é criar justamente as ferramentas, as estratégias para você ser funcional, para você ser feliz, ter uma vida leve. Eu sempre falo que é um tripé, né? Qualquer tratamento, seja por TDAH, por autossabilidade, ou para qualquer outro problema, é um tripé. Acho que nesse caso aqui, né, específico, o remédio, né? Eu fui muito resistente ao uso de remédio, sabia? No meu projeto de doutorado, eu desci a lenha na Ritalina aqui. E naquela época,
né, já havia pesquisas mostrando os problemas da Ritalina com a alimentação, os problemas da Ritalina com predisposição à droga. Esse era só que hoje já se sabe que a predisposição ao uso de droga não é por causa do remédio, era por causa do próprio transtorno. Sim. Né? Mas aqui tem aqui as pesquisas nos Estados Unidos que mostrava antes. Então, deu um branco agora. A Ritalina, você era resistente ao remédio, tá vendo como é que funciona a mente do TDAH? Porque eu começo a entrar em árvore, eu começo a pensar o pensamento arborizado, foge, aí daqui a pouco eu sei que eu tô fugindo, tô chato, aí eu tento voltar, entendeu? Você tenta voltar pro pensamento original, né? Que eu nem sei o que eu tava falando. Bom, então eu vou aproveitar que ele se perdeu no pensamento e vou falar uma coisa muito importante a respeito de medicação. O Weber estava falando que ele era resistente à medicação. Isso. Só que, né, a gente tem que entender que hoje também tem um apelo muito forte a fazer testes de TDAH na internet. Então, hoje a gente tem várias pessoas se automedicando, que é muito perigoso, por fazer um testezinho da internet e falar assim, eu sou TDAH. E aí eu queria chamar a atenção uma coisa assim muito importante. Déficit atencional não é TDAH. Sim. São coisas diferentes. Hoje, a própria rede social, o próprio uso de telas tem feito com que as pessoas tenham uma capacidade reduzida atencional, de manter a atenção concentrada. E aí o que acontece? A pessoa tem uma dificuldade de manter a atenção, acha que é TDAH, vai tomar medicação. Sim. Então, nesses casos, a medicação vai fazer um estrago, vai gerar ansiedade, vai gerar vários problemas que a pessoa não tem. Por isso que eu sempre falo, tem dúvida, vai fazer uma avaliação completa com o psicólogo, não faça de internet, porque é preciso, né, ter certeza antes do uso de medicação. É claro que, tendo certeza, a gente também tem que ver os benefícios que se tem com a medicação. Pegar todos os traços de uma pessoa com TDAH, quase todo mundo tem um ou dois ou mais. Exatamente. E aí, muitas vezes, está ligado ao ambiente. Esse tripé que eu comecei a falar, esqueci, que é a medicação, que eu era resistente, hoje eu entendo como ela é importante, porque até tem um exemplo que eu assisti ontem no podcast, é como um carro. A medicação é a gasolina do carro, porque tem lá a neurodivergência no cérebro, um cérebro diferente, com pouca disponibilidade de dopamina, de noradrenalina, blá, blá, blá. Então, é a gasolina que a gente precisa. Agora, só que tem outro ponto que é a terapia, né? Que é alguém que vai te ensinar a dirigir o carro, que vai te ensinar a dirigir o carro. Não adianta o carro com gasolina se você não sabe dirigir o carro. Né? Que aí vem a terapia, que é você ter algum profissional que possa te dar um norte, te ajudar no autoconhecimento. E o terceiro, aí, o tripé, é a questão do próprio motorista, né? Que é o ambiente dele, que é ele, né? E essa rede também que está com ele, né? Com ele. Essa rede, principalmente o meio, né? De criança, o meio né? dele, né? É importante esse apoio da família ali para que a criança aprenda a se autorregular. O meio tem a ver com alimentação, tem a ver com sono, tem a ver com todo aquilo que envolve a vida social dele, em torno dele. Senão o remédio só não adianta, e nem só a terapia adianta, e nem só mudar o meio adianta, porque você vai ver muitos psicólogos dizendo, tem que parar de comer açúcar, parar de rodar tela, parar de... Tudo bem, é verdade, o meio interfere nisso, mas você também tem outros elementos que vão trabalhar juntos. Mas sobre essa questão, né, do déficit atencional, hoje as pessoas estão falando de TDAH adulto, né? Virou moda agora na internet, TDAH adulto, TDAH adulto. A minha língua agora não acompanhou o cérebro, né? Mas não existe adulto TDAH. Ninguém vira TDAH, né? Se não for uma criança TDAH, não existe. Então, se você não for uma criança que tinha déficit atencional, perdia as coisas... Ninguém vira TDAH, né? Ninguém vira TDAH. Não é uma doença. Mas o mundo atual, ele gera déficit atencional. Uma pessoa muito ansiosa, ela tem a mesma dificuldade de focar as funções cognitivas como um TDAH. Eu vejo muito isso, eu trabalho com mapeamento cerebral, né? E aí vem muitas pessoas achando que são TDAH, e quando eu faço o mapeamento, eu vejo que é o oposto, porque do ponto de vista, agora falando, né, mais neuropsicológico, o que acontece? A frequência de ondas cerebrais do TDAH é baixa, e a frequência de ondas cerebrais do ansioso é alta. Então, no mapeamento, a gente consegue ver essa frequência. Agora, do ponto de vista comportamental, tanto a ansiedade
quanto o TDAH vão ter os mesmos sintomas. Por isso que é importante, Cris, mais uma vez, fazer essa avaliação com psicólogo. Essa é a grande pergunta que muitos falam, todo mundo agora vai ter TDAH, agora virou moda. A ciência dos últimos 10 anos para cá, principalmente a neurociência, ela avançou muito nisso. Então, os diagnósticos estão mais precisos. A gente não tem como hoje falar assim, igual quando você quebra o braço, tirar um raio-x, tá quebrado aqui, não é? Tem várias ferramentas, inclusive, né, de diagnóstico do cérebro, que você vai entender essas vibrações, mas mesmo assim, bom, o que eu estava falando é outra coisa. Estou vendo o galho lá. Voltar para o galho aqui. Então, há um grande número de informações, boas ou ruins, e que de alguma forma estão alertando mais as pessoas a buscarem terapia, buscarem diagnóstico. Então, o número cresceu porque as pessoas estão buscando diagnóstico. Sim. Agora, os sintomas também cresceram porque é um mundo mais hiperativo, é um mundo acelerado, que está ensinando a gente a ficar só 3 segundos, a gente está vivendo a ditadura dos 3 segundos, né? O vídeo que você posta no Instagram tem que ter 3 segundos, senão não prende, senão o cara já faz isso. Então é aquelas dopamina baratinha, do Reels, que a gente vai rolando. E aí a gente sabe que isso faz um estrago também na cabeça das crianças, sim, né? A gente já está criando, né, gerações aí futuras com déficit atencional, mas não necessariamente com o TDAH, que é neurodivergência que nasce com a pessoa, como a gente já falou aqui. Só um pouquinho, por exemplo, só um exemplo. Qualquer pessoa, talvez, aqui possa falar assim, mas eu também já fui na sala buscar uma xícara, cheguei lá, fiz outra coisa e não busquei a xícara. Isso é muito comum. É muito comum. E não significa que seja TDAH. Agora, o TDAH, isso é uma constante desde a infância. Desde a infância, eu sou assim. É um modo de funcionamento diferente. Né? Que qualquer um dos meus 6 irmãos e meus pais sabem disso. Agora, o mais interessante é que você aprendeu a criar estratégias de sobrevivência, né? Foi. E aí isso é possível. Nascido e criado em Vietnã. Heber, tem uma teoria, né, do Renzulli que fala dos 3 anéis, né, das altas habilidades. Acho que você já ouviu, né, da superdotação. Sim, quando ele coloca os pontos comuns ali. Isso. Né? A gente sabe que um deles você tem, porque já foi falando aqui, e a gente consegue perceber que essa criatividade, a capacidade de resolver problemas, de criar coisas novas, né, isso é uma característica bem forte que a gente observa em você, né? Uma outra característica é o comprometimento com a tarefa quando você vê sentido. Sim. Muito, né? Quando tem sentido, eu só paro quando eu terminar. E eu entrego com excelência. E você entrega com excelência. E sempre foi assim. Onde eu passei, eu deixei um rastro, uma marca assim. Em qualquer lugar que eu trabalhei, foi assim. Eu entreguei quantidade, mas entreguei qualidade. Sempre foi. Mesmo tendo ficado arrebentado. Mesmo no meu caos. Como eu falei, eu me organizo no meu caos. É um caos na minha vida mental. Mas eu não sei por que eu desenvolvi isso, né? E hoje eu desafio que você também busque isso para você, porque cada um vai desenvolver o seu repertório de estratégias, né? E que funcione. Funcione, né? Funcione, exatamente. E o último anel tem a ver justamente com as funções executivas, né? Que são processadas aqui, principalmente no pré-frontal. As funções executivas, é lógico, né? Que são essas que a gente precisa medir no consultório através de testes de QI, testes de memória, de atenção concentrada, atenção difusa, memória, né, episódica, sustentada. Então, toda essa testagem ela é feita no consultório para a gente fechar diagnóstico de altas habilidades. Então, não dá para fazer isso agora, mas a gente podia pedir para o Heber comentar um pouquinho como é que você observa. Você já falou da sua memória, né? A sua memória, ela é bem, vamos dizer assim, robusta, você consegue lembrar de episódios, eventos com muito detalhes. Como que você avalia o seu pensamento? Assim, a velocidade de processamento, não esse monte de pensamento, essa coisa mais difusa, mas quando você está no pensamento, a velocidade dele para resolver problemas, como é que você avalia? Eu não sei se vocês já perceberam o quanto que às vezes eu dou aquelas engasgadas na fala, né? Às vezes eu estou falando, eu dou a tropeçada. Quando gravo o vídeo, eu tenho que fazer várias edições, que eu quebro a palavra, e às vezes que o pensamento é acelerado. É um pensamento muito rápido, que às vezes a minha linguagem não dá conta, e às vezes a minha escrita, por isso que a minha letra é um absurdo, ao ponto de às vezes eu não ler. Parece que estou
psicografando, sabe? Então, assim, meu pensamento é muito rápido. Não só em termos de velocidade propriamente dita, mas no sentido de conectar os pontos rapidamente. Isso, de ver padrões. Padrões, rapidamente eu vejo padrões. Eu estava perguntando com o Infantini, teve uma época que eu lia muito, né? Hoje eu já mais preguiçoso. Um problema que eu nunca tive, leitura. Você gosta da leitura? E na leitura você não atropela? Não. E eu leio um livro, eu não preciso ler ele todo, eu leio ele rápido e eu consigo enxergar todo o pensamento do autor ali, os pontos principais, rapidamente. Essa leitura global aí que você consegue fazer. Tinha uma época que eu lia 100 livros por ano. 100, já cheguei a ler 115, 120 livros por ano. Hoje eu tô fraquinho. Mas continua lendo. Hoje eu tô escrevendo, acho que tudo que eu li agora tá saindo. E você avalia o seu QI, então? Já que a gente tá falando do pensamento. Eu nunca fiz, acho que aí... A gente vai fazer agora. Eu acho que eu tenho um QI normal. Eu não acho que eu tenho um QI alto, a não ser em algumas áreas. Entendeu? O meu QI, vamos saber, de raciocínio. Verbal. Eu tenho uma boa fala, eu tenho uma boa dicção, eu tenho uma boa retórica, mas eu tenho um bom repertório. Tanto que como eu falei, eu já fui palestrante, eu já fui conferencista no Brasil todo, né? Ali já para 5.000, 6.000 pessoas. Eu fiz um seminário para pais no Mato Grosso, que minha área é educação parental. Falei 32 horas. 32 horas no seminário para pais. É bastante tempo. É muito tempo, né? Então, assim, eu tenho essa facilidade, mas eu me perco, por exemplo, eu tenho que ter o meu roteiro. Se eu for com uma fala livre, ai meu Deus do céu. Você começa no viajo. Vai acabar no outro e perde o fio da meada. Mas eu não perco o fio da meada no sentido começo, meio e fim. Eu vou dando muita árvore muito galho para aquela árvore e é perigoso me perder. Então eu tenho essa facilidade. Agora, sempre vou engasgar. Eu sempre vou falar um né. Eu vou sempre voltei ali, aquela frase ficou sem sentido ali, porque eu atropelei as palavras. Eu atropelo as palavras. Né? Eu treino, né, um pouco da retórica, estudei retórica, né? Então a retórica ajuda muito a gente a falar com pausa, falar. Mais uma coisa que você também desenvolveu para poder... desenvolvi, né? Mas no dia a dia eu sinto que eu apanho. Até nos meus vídeos, eu percebo que eu tenho que vigiar, senão... Você está falando rápido demais. Eu queria muito, por exemplo, eu ainda vou fazer isso, gravar um vídeo assim, sem quebrar. Eu sei que eu vou quebrar, porque a minha fala é muito rápida. Mas aí vem também uma cobrança, né? Por que não pode quebrar, né? Só pode, né? É porque é o mundo da internet, né? Do mundo perfeito. Só editar, exatamente. Vem perfeccionismo. Não, eu estou aprendendo algumas técnicas. Agora eu quebro, continuo o vídeo, depois eu vou lá e edito. Edito, exatamente. Estou fazendo assim agora. Mas a gente tem, assim, né, pelo relato, assim, e o Weber mesmo já se reconhece como TDAH, então a gente não tem muita dúvida com relação às características do TDAH, né? Mas você percebe também, eu trazendo aqui, que tem muitas características de altas habilidades em você? Eu passei a perceber só esse ano. Esse ano que eu comecei a prestar atenção nisso. Eu nunca tinha prestado atenção. Para mim, aquele mito, né, de que altas habilidades é só para os nerds, né, para aquele cara que passou no ITA, né? Sim, e aí aproveitando nessa questão que eu estava perguntando da capacidade intelectual, se pensava, né, que tinha que ter o QI batendo, né? Não tem nada a ver com isso mais. E hoje a gente sabe que as pessoas que têm, né, superdotação, altas habilidades de superdotação, é um QI médio alto, né? Claro, não tem uma elevação nas escalas Wechsler aí, a gente mede acima de 130 já é considerado altas habilidades de superdotação, que não é uma coisa assim tão difícil de se chegar, né, a 130. E aí é importante, como eu falei anteriormente, que
nas escolas seja observado também quais são essas crianças que apresentam essas características, porque muitas vezes você foi desenvolvendo sozinho algumas habilidades de regulação, mas muitas vezes a criança que está lá na escola, implicando com o outro, né, brincando e tal, ela está subutilizada na sua capacidade. Sim. Quem sabe você já tinha isso lá, você estava querendo mais da escola, isso não vinha, e aí você começava a distrair, exatamente. E você não tinha problema. Eles não têm mais do que me dar além disso. Pode ser. Pode ser. É uma possibilidade, sim, né? E aí já acaba, então, isso aí eu pego. E aí isso aí eu assisto. E aí você não dava muita bola, mas você tirava nota boa. Isso aí que tá falando aí. Você ficava lá bagunçando e tal, porque estava subutilizado. Pode e aí ser. tem muita criança assim, né? Tá fácil demais, pega muito rápido, e aí não tem um trabalho do vamos oferecer mais desafio para essa criança, que aí ela vai estar produzindo, vai estar desenvolvendo mais as habilidades que ela tem, né? Então, por isso que é importante a gente olhar aí, Rinzuli traz essa teoria dos Sete Anéis, é importante a gente olhar. Mas é muito comum essa criança com a superdotação, ela se retrair socialmente. Sim. Por se sentir inadequada ou não ajudada. Isso não aconteceu comigo. Porque eu não sei. Talvez porque você tivesse outras características de personalidade que tenham ajudado, Sim. como a extroversão. Quem tem um traço natural de extroversão tem mais facilidade de lidar com isso que quem tem um traço de introversão. Exatamente. Né? Então, e também eu tive assim, fui criado numa família muito funcional, com pais muito funcionais. Então... Mas não necessariamente a criança vai se retrair. O que vai acontecer é ela sentir que está sempre... que não pertence àquele grupo. Né? Ela pode até conversar com todo mundo, mas ela sente que não pertence. Essa aí nunca passou pela minha cabeça. Não, você sentia... Acho que a única coisa que de leve, até nós já falamos aqui sobre isso, que às vezes eu tenho a necessidade de conversar assuntos mais profundos com meus amigos, eu não encontro. E aí, o que aconteceu? Aí, o que aconteceu? Eu desço no nível. Então, eu vou pra bobeira, eu vou brincar, eu vou falar das coisas triviais. Mas quando eu encontro alguém que eu percebo que dá para conversar um pouco mais, eu gosto. É isso mesmo. Né? Tem uma coisa também interessante que quem tem essas características acaba buscando alguém muito parecido, né? Sim. Por quê? Porque vai levar a conversa mais profundamente. TDAH atrai TDAH. Exatamente. Agora, a nossa hipótese diagnóstica que precisa ser testada é da dupla excepcionalidade, né? Tem grande chance aqui do Heber ter tanto o TDAH quanto a HSD. Nós vamos começar. Vamos conversar mais sobre isso, mas tem 6 sessões só de teste. Orem por mim. Talvez um pouquinho mais do que 6 sessões, né? Porque já viu aqui que o pensamento aqui, quando a gente faz uma pergunta... Tá certo. Heber, eu queria que você falasse com as pessoas aqui também como que né? Desenvolver essas estratégias, ou né, o que as pessoas podem fazer para conseguir viver melhor com o TDAH, que esse você tem já o diagnóstico. Então, eu até pretendo escrever alguma coisa sobre isso, né? Quais foram as estratégias que eu desenvolvi que deram certo para mim? E que talvez podem dar certo. Antes da gente dar a estratégia, é importante cada um ter a sua estratégia, que é muito fácil chegar para uma pessoa TDAH e falar, você tem que fazer isso, você tem que ter uma agenda, você tem que ter um planner, você tem que usar o Trello. É fácil. Né? O problema do TDAH não é ele tem que fazer, é como ele vai fazer. Ele não sabe como, ele sabe que ele tem que fazer, mas ele não sabe como vai fazer. Esse como, acho que cada pessoa vai buscar o seu como. Por exemplo, a minha listinha que eu faço no WhatsApp do outro dia. Eu faço, a última atividade do meu dia. É a última, tá? Quando você relaxa. É quando eu deito na cama, ponho a cabeça no travesseiro, né? Às vezes eu estou assistindo alguma série, um filme, antes de ligar a televisão para assistir aquela série, o filme para eu relaxar, eu vou na minha listinha, isso eu faço há anos. Tá? Eu faço anos, mesmo quando não tinha WhatsApp. Eu faço a listinha de coisas por prioridade, tal. Você estabelece prioridades também. Também. O que tem que fazer primeiro e aquilo que se der, faz ou não. Só que no WhatsApp, o que eu faço? Aí durante o dia eu entro, depois que eu tomo café, a primeira coisa que eu abro é essa lista, porque senão eu já entro em... Para você conseguir ter um foco. Um foco. E aí eu vou copiando essa lista durante o dia, apagando o que eu já fiz. Posso te mostrar no celular. Não dou tique, não. Eu copio e não, isso aqui eu já fiz, aí eu vou deleto, isso aqui eu já fiz, aqui eu vou deletar. Eu tenho
O Trello, por exemplo, que é importante, que é uma ferramenta tecnológica, a ferramenta Trello é de graça, lá você consegue colocar bastante coisa, mas lá eu coloco assim, coisas mais complexas. Por exemplo, quando eu vou para os Estados Unidos, que eu tenho que levar isso, levar aquilo, aí eu faço uma listinha, aí tá tudo lá. Né? Os meus problemas na faculdade, as minhas tarefas, as questões da FETS, então o Trello é para pormenores. Agora, o básico que eu sei que eu preciso acordar e olhar para aquilo é o meu grupinho de WhatsApp. E aí você olha e você se organiza para o dia. Eu vou para o meu plano de ação. Eu não coloco detalhes ali. Então, eu faço plano de ação para tudo. Para tudo eu tenho plano de ação. Essa é a cultura que aqui na FETS fez da FETS tirar 5, fez o nosso curso de pedagogia tirar 5. Por quê? Planejamento. Mas o planejamento você aprendeu em cursos de administração? Não, eu inventei meu planejamento do meu jeito. Funciona, né? Funciona. Se um gestor formado aí, MBA, pegar meu planejamento, vai dar risada. Mas o meu funciona. Entendeu? Porque eu faço o mínimo. Eu preciso, né? Se eu colocar uma coisa muito complexa, depois eu até preguiça mental de olhar para ele, né? O TDAH tem essa coisa, o que me gasta energia, você não foca. Né? Então, eu olho para coisas simples, eu ensino todos os setores da faculdade a fazer. Esse ano nós fizemos planejamento estratégico, a gente está na cultura de planejamento, porque senão nada sai do lugar. Sim. Então, tudo meu tem planejamento. Tudo que eu fiz, desde a da Fabra aqui. Eu lembro quando eu assumi como coordenador do curso lá da faculdade Fabra, onde eu trabalhei, eu não sabia nada de coordenação, nada. Me deram um computador e um telefone. Eu falei, o que eu faço com o coordenador? O que um coordenador faz? Eu não sabia. Aí quer falar, eu vou fazer planejamento. Aí peguei meu planejamento, fiz. Eu já tinha essa cultura anterior. Levei para a diretora, ela olhou, nossa, você é o primeiro coordenador que me entrega um planejamento. E ela gostou, porque óbvio, né? Não existe uma empresa que funcione sem um planejamento. Resultado, eu virei diretor da faculdade. Diretor da faculdade. Inclusive meu diretor, né? Diretor dela. Então eu fui virando, mas assim, sempre com planejamento. Aos trancos e barrancos, no meio do caos, eu sei que eu tenho para tudo o meu plano de ação. Agora, lá no WhatsApp é a minha listinha de foco, é o meu foco assim, eu não posso perder isso aqui, eu não posso terminar meu dia sem essas tarefas. E para controle da impulsividade, o que você fez e o que você, né, indica aí para controle da impulsividade, que é uma coisa forte também no TDAH? Eu indico aquilo que nós temos, que a neurociência tem chamado, não sei se é neurociência, psicologia, sei lá, me corrija, que é a metacognição. A metacognição. O que é a metacognição? É a capacidade de você olhar para o seu pensamento e criticar o seu pensamento. Falar, se auto-observar. Se auto-observar. Então, eu faço isso. Porque, às vezes, quando vem alguma coisa que me deixa nervoso, eu sei que eu vou explodir, eu começo a praticar isso. Peraí, isso tem sentido? Estou com razão? Sabe que não estou exagerando? E aí não dá para deixar para treinar isso na hora que vem a questão. Não, depois que essa metacognição, essa auto-observação que ele fala, é algo que tem que fazer antes, para que na hora que vem essa tirar o estopim é bomba. Quem me conhece sabe Exatamente. que eu desregulado não presto, não. Eu não presto. Mas essa é a dica mesmo, né? A metacognição. A metacognição. Que é você dar o seu freio, porque a pessoa com TDAH ela tem um problema sério no freio, né? No controle inibitório. No controle inibitório, aqui, né, no exatamente, no pré-frontal, que te barra, que te fala, epa, devagar, não é assim, não compra, eu sou assim, pá. O seu freio, ele é, né? Olha, eu vou te contar uma coisa que eu fiz essa semana, no impulso. Eu estava lá, rodando o feed, né? Eu sigo muitos grupos na de psicologia, aí apareceu um curso de R$90 do pessoal muito sério que eu sigo, mas para ensinar a usar o teste WISC 4. WISC, né? Que é o W. WISC 5. Ela ensinando a usar o WISC 5. Eu nem sou psicólogo. Ainda ele está fazendo. Estou fazendo. Mas só pode comprar o WISC 5 quem é psicólogo. O teste do WISC 5 custa quase R$4.000. Mas eu comprei o curso e quero aprender sobre ele. E é só para criança. E é dia 2. Você comprou o teste errado, que eu vi que para criança, o que eu vou aplicar nele é dessa escala Wechsler, mas é o VAIS, é adulto. Não, né? eu vou para criança, meu foco é criança e adolescente. Por isso o VISC. Inclusive, eu estou fazendo uma pós-graduação num outro lugar chamado de TCC para crianças e adolescentes. Mas então ele comprou o teste certo, mas no caso que eu vou aplicar em você é o VAIS, que é a versão adulta. Não, eu comprei porque o meu foco é trabalhar com criança, aprendizagem, essas coisas. Mas eu comprei, agora eu vou aprender a trabalhar com um curso que eu nem posso utilizar, com
um material de diagnóstico, de teste, que eu nem posso comprar e nem como posso usar. estudante de psicologia não vai ser um curso perdido, fica tranquilo. Não, eu comprei no impulso, eu estou só citando que eu comprei de impulso. Fui lá e comprei. A minha filha falou, pai, cuidado, às vezes eu entro numa loja de suplemento, eu saio com um monte de coisa na mão, né? Esse é o problema da falta do controle Do inibitório, controle, né? O freio, nossa, E aí, assim, essas compras online, elas são um perigo, perigosas, né? Porque elas são sedutoras. E aí é só um cliquezinho, você não precisa nem sair de casa. O marketing trabalha exatamente isso, o seu desejo, Existe né? neuromarketing hoje, Neuromarketing, né? Neuromarketing, que é descobrir como é que o cérebro funciona para produzir essa dopamina na hora que a gente está ali na expectativa. Essa coisa de comprar lá nesses aplicativos chineses, essa expectativa de chegar ao produto, isso tudo gera uma dopamina, né? Inclusive, até eu oriento muitos pais, como eu trabalho no nosso curso de psicopedagogia, né? A minha disciplina é sobre educação parental, e vou falar muito sobre várias coisas, mas uma delas, essa questão, por exemplo, de crianças, esses desenhos, né? Eu tenho uns desenhos, aquele Cocomelon, por exemplo, que o Cocomelon é um desenho que ele muda de 3 em 3 segundos. A cena, o som e o brilho, de 3 em 3 segundos. Isso tudo é da neurociência. Do neuromarketing. Do neuromarketing. Não, eles vão lá na neurociência e trazem do marketing. Eles estudam esses comportamentos para poder transformar isso aí. Em comércio, né? E aí os pais têm que ter um cuidado danado, mesmo pais de crianças que não têm TDAH, porque a gente, como falou, né, a gente está numa geração que vai vir provavelmente com muito déficit atencional. Aliás, tem uma pesquisa, né, lá de Harvard, mostrando que a questão das gerações, né, que a cada geração o QI aumentava, cada 10 anos o QI populacional aumentava em 3 pontos. E essa é a primeira vez que a gente tem aí uma geração com QI reduzido, abaixo dos pais, né? Uma geração pior que os pais. E isso é preocupante porque, em termos evolutivos, a gente está não só correndo risco de estacionar, mas de regredir, de haver uma regressão. E isso tem muito a ver com a questão de como que a IA é utilizada, né? Não que a IA não possa ser utilizada, mas do jeito que está sendo utilizada, as crianças não estão tendo que pensar. Aliás, é uma coisa importante, essa pesquisa falou, e aí eu acabei esquecendo de perguntar, essa pesquisa falou que principalmente isso acontece porque as crianças não estão vivendo o tédio. E o tédio é necessário para que a criança aprenda a planejar o que ela vai fazer, vou pegar a bola, vou chamar um amiguinho e tal. Ela não tem mais esse momento. Ela evita o tédio e já vai para a dopamina. Você me lembrou exatamente daquele exemplo que eu faço quando eu trabalho o dia inteiro, a cabeça está 1000 por hora ali, e agora, na hora que dá 7, 8 horas da noite, 9 horas, eu pego a bicicleta e vou para a praia. Eu não levo o celular e nem o fone. E eu tenho um fone top das paradas que eu tenho nos Estados Unidos, daqueles são maravilhosos. Eu não vou levar, porque eu percebi, já levei várias vezes, mas eu percebi que quando eu não levo celular e nem fone, que eu fico sozinho, é a hora que meu pensamento se reorganiza. Exato. E que aí eu consigo ver de fora aquilo que a logoterapia chama de autotranscendência. E eu falo, gente, aí vem a solução de problemas, aí vem grandes ideias. Sim. Aí eu chego em casa e... Porque você está no ócio, né? No ócio. Que é importante. E as crianças não estão tendo. Elas ficam, ai, que tédio. Os pais querem levar para natação, para aula de piano, para aula de inglês, para a escola, e para o reforço. E cadê o momento da criança olhar para cima e pensar o que ela vai fazer? Pegar uma bola... Né? Tem crianças, Hébia, que pergunta para o pai, eu vou brincar de quê agora? Não consegue brincar nem com ela mesma. Não consegue pensar no que vai brincar, não consegue planejar. Então, essa capacidade de planejamento é uma função executiva importantíssima que vai interferir no QI, na memória, em todas as outras funções executivas. E essa região, ela amadurece até os 18, 20 anos. Até os 18. E aí, imagina, né? A gente está falando aí de uma geração agora que está com um comprometimento aí no desenvolvimento das funções executivas. É muito preocupante, né, essa questão de uma geração pior que os pais. Sim. E pior em vários sentidos. Não só cognitivo, pior em termos de relações sociais, pior em termos de emoção, é uma geração que tem tudo e é a geração mais doente, mais ferida, mais angustiada. E isso serve de alerta aí para a gente pensar como é que essas
telas estão sendo, né, introduzidas na vida não só das crianças, mas também dos adultos, e como eu falei, gera esse déficit atencional que as pessoas confundem com TDAH e na verdade não é. Exatamente, porque é o meio que está errado. O meio te potencializa um comportamento parecido. Exato. Né? E aí você acha que tem. Né? É por isso que muita gente, eu acho que eu também tenho. Quando eu comento algumas coisas, eu vejo pessoas assim, eu também tenho isso, eu também tenho mesmo. Mas ter características isoladas isoladas, não é. Até autismo, se você pegar os traços de autismo, todo mundo tem uma coisa. Exatamente, todo mundo tem algo do TDAH, todo mundo tem algo do altas habilidades, né? E para a gente ir fechando, Weber, o que você fala assim de importante também para os pais a respeito de olhar para algumas características? Que características você acha que seus pais poderiam ter consciência, né, para procurar um profissional? Que hoje a gente tem uma das vantagens das telas é maior informação, acesso à informação, são dos pontos positivos. O que você considera importante aos pais observarem de características? É meio consenso isso, não sei se você pensa assim, que um diagnóstico, por exemplo, com uma criança para TDAH, ele vai acontecer pelo menos a partir dos 6 anos. Sim. Né? Antes disso, você tem sinais, você percebe sinais. O que eu falo para os pais? Fique atento aos sinais. Mas quais seriam esses sinais assim, que você acha que são mais gritantes do que você por exemplo, tinha? Se tem caso, o pai é TDAH, na família, a chance é 80%. Sim. 80%. Então, mantém. Sinais, por exemplo, uma criança extremamente hiperativa, até de berço, e muitas vezes acontece até no útero, sabe? Sim, porque, como a gente falou, a neurodivergência, ela está sendo formada no útero. Esse menino, essa menina que não para, que não presta atenção, que perde, que quebra tudo. Fique atento a isso. Agora, se você percebe esses sinais, né, vai estudar sobre isso. Se você leva no psicólogo, porque ele só vai conseguir fechar um diagnóstico a partir dos 6 anos. Não, consegue antes, isso é possível, mas é importante, assim... Um diagnóstico final, vamos dizer assim, né, mais preciso ali. Mas ele já consegue perceber ali muitas coisas e já consegue orientar o pai, orientar os pais a evitarem os problemas que se avolumem, né, porque o TDAH não é romântico, ele é sofrimento. Vamos dizer assim, eu sou um caso que deu certo, talvez mas ninguém sabe o sofrimento que é por trás disso tudo. É como aquele jantar maravilhoso que você tem na sala, que alguém fez, mas vai lá na cozinha. Vai lá ver quanta panela suja, bagunça que ficou, entendeu? O caos que foi fazer aquela comida. Então, muita gente que acaba entrando em droga, sim, que a tendência hoje é buscar estimulante, vai para as drogas, se acidentar. Então, eu sugiro aos pais ficarem atentos aos sinais. E se você percebe sinais, vai estudar sobre isso. E procura um profissional, procura um profissional. O que a gente sabe? Quanto antes fizer o diagnóstico, melhor, porque a criança ela está em desenvolvimento, ela vai ter poda neural só lá na idade adulta, no final da adolescência. Então, assim, tudo que for feito para que esse cérebro neurodivergente, né, seja mais funcional, o que for feito antes, vai ajudar essa criança a viver com mais qualidade. A sofrer menos. E a conquistar mais. Sim. Por exemplo, no meu caso, talvez eu estaria numa posição muito melhor. É possível ou não, a gente não sabe, né? Exatamente. Mas assim, por que deixar essa criança em sofrimento? Acho que essa é uma mensagem que fica, né? Exato. De buscar o conhecimento, mas também buscar o profissional para fazer esse diagnóstico. E não é só buscar o diagnóstico para falar assim, olha, tem um laudo. Mas virou moda, né? Virou moda. Esses dias um amigo... chamar atenção. Tem um laudo, então eu tenho direito a 1 hora a mais de prova, 1 hora... Não é isso. É buscar um diagnóstico para entender, ok, o que eu faço agora para me autorregular, tanto do ponto de vista emocional, quanto social, quanto cognitivo, né? E emocional. Uma vez um amigo meu, né, teve o laudo de autismo, né, nível suporte 1, ele veio me contar, Heber, tive um laudo de autismo, mas ele veio me contar como se fosse uma notícia boa, tipo assim, consegui. Isso é preocupante. Porque se romantizou muito. Isso é muito preocupante. Se romantizou muito o autismo e se brincou muito sobre o TDAH.
É verdade. Você deu muita risada. Eu mesmo, eu sou causa de risada para muita gente. E aí essa romantização, ela é muito perigosa. Quanto antes essa criança puder ser ajudada, direcionada. E ser ajudada não significa necessariamente medicação. A medicação é usada em casos mais severos, porque Sim. mesmo dentro do espectro, né, do TDAH, tem muita coisa que pode ser feita antes. Diferentes, exatamente. Se a gente consegue fazer uma intervenção antes, às vezes nem precisa do uso da medicação. Mas isso precisa de uma avaliação séria, de um acompanhamento sério por parte dos pais. Eu acho que essa é uma dica que fica aí para os pais que estão nos assistindo. Né? E outra dica é fazer o nosso curso. Então vamos finalizar com a dica aqui. Eu não sei se o Felipe está aí, se ele estiver nos assistindo, coloca para nós na tela o nosso curso de psicopedagogia clínica e institucional. Apareceu, ó. Tá aí. Nós estamos lançando aí, é o primeiro curso prêmio aqui na área da educação da FETES, curso com aulas online. Esses dias eu matriculei num curso na outra faculdade para fazer um curso que aqui não tem. Eu matriculei e desmatriculei, porque uma metodologia que não tinha aula. Nesse curso nós teremos aulas online para você conversar com os professores, interagir. Né? E é um curso, sim, muito focado aí em... Não é aquela aula gravada, né? Não, que fica lá, tem conteúdo só para estudar. E esse curso voltado muito para avaliação, ele tem um viés da neurociência. Aliás, tem várias... você é professora desse curso também, professora. Né? Aliás, na aula inaugural, passo o próximo aí, o Felipe, a aula inaugural, a doutora Infantino vai falar sobre o cérebro, que máquina é esta, né? E eu e a Denira vamos falar sobre quando a dor interfere na aprendizagem. A gente vai dividir. Essa aula inaugural é uma aula aberta, a gente vai divulgar, vai ceder o link, você vai poder entrar, conhecer a nossa plataforma lá, ver que é um curso muito sério que a gente pretende fazer. Em breve lançaremos o neuropsicopedagogia. E olha, eu também vou estar junto com nós, né? Então fica o nosso convite, né? E se você não vai fazer uma pós-graduação, mas tem muita literatura boa, tem muito podcast bom, não é qualquer um também não, mas tem uns caras bons aí. Vale a pena assistir. Obrigada, Taebe, pelo convite, gostei muito de participar e muito obrigada para vocês também, né? Espero que a gente possa ter contribuído aí para sanar um pouco das dúvidas em relação ao TDAH, outras habilidades, né? E lembrando que uma avaliação com profissional é importante para a gente ter esse laudo. Sim. Pode deixar seu link depois, seus dados no grupo? Claro. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo, os dados dela. Luciane Infantini, né? Tem no Instagram, tem no Instagram da minha clínica também, o Wellcare. Aí a gente deixa na descrição também. Vocês podem entrar em contato, tirar dúvidas também. Ok. Tá bom, gente? Muito obrigado e até o próximo podcast, hein? Gostei da ideia, hein? Vamos fazer um projeto. Um abração, gente.